Olá, boa tarde. Você já ouviu falar de Síndrome de Tarzan? É uma forma de se relacionar adotada pelos homens, cuja principal característica é não dar intervalo entre as relações. Ficou assim batizada uma vez que o Tarzan não larga o cipó sem que outro já esteja em sua mão. Para falar sobre essa síndrome e as implicações que ela causa, é que converso hoje com a psicóloga Fernanda Violim. Fernanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais do que é essa famigerada síndrome do Tarzan e quais são os impactos que ela causa nesse relacionar-se, né? Então vamos começar explicando o que é essa síndrome? Vamos lá. Obrigada, Michele, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. A síndrome de Tarzan, né? Como muitos termos que vêm surgindo, foi uma forma que a sociedade, é um termo comum mesmo, usado pela sociedade, encontrou de explicar o que é o homem que fica pulando de relacionamento em relacionamento. Então, o que acontece? Tarzan, o filme, a gente vê lá que ele, né, fica de um galho pra cá, um cipó pra lá, e aí as pessoas vincularam isso com um homem que não consegue sair de um relacionamento e ficar sozinho. Tem aqueles casos que ainda são mais agravantes, que é o homem que sai de um relacionamento já estando em outro. Então eu não consigo terminar, que muitas pessoas têm essa dificuldade, é um posicionamento que eu não consigo ter. Então eu não consigo terminar, eu me envolvo com outra pessoa, às vezes até justifico, te traí, agora eu tô com outra pessoa, ou não gosto mais de você, tô gostando da fulana, e aí muda. E assim foi surgindo esse termo Tarzan, que é como a gente vê hoje, né, tá muito difícil de se relacionar, porque as pessoas têm essa dificuldade com o emocional. Isso nada mais é do que uma visão do homem que tem uma dificuldade de lidar com o que ele sente, com o que está surgindo. Às vezes uma dependência emocional também existe ali, que é o que está acontecendo com a população no geral, né? E me diz uma coisa, Fernanda, você cita aí o homem, né, como sendo a principal personalidade que desenvolve essa síndrome de Tarzan. Mas mulheres também podem ser abarcadas nesse contexto? Tem. É que assim, o que eu vejo hoje, né, Michele? Que os homens, eles estão nesse movimento, por quê? Porque antigamente era esperado, é esperado hoje em dia, na verdade, né, um posicionamento do homem que não existe mais. Isso era um comportamento comum das mulheres. Nossa, não sei como terminar com fulano, né, difícil, complicado, vou falar que eu tô gostando de outra pessoa. Hoje, infelizmente, isso também tá surgindo no comportamento masculino. O homem, ele não consegue mais chegar e ter uma postura masculina de, olha, Michele, não tá mais legal, vamos tentar fazer isso aqui pra melhorar, ou então a gente vai terminar. E é por isso que chamou tanta atenção. Mas existe até um termo para as mulheres que se chama liana. Liana é um cipó também, né, das florestas tropicais, de onde vem ali o contexto também do Tarzan, que também é dado para a mulher, né? Então a mulher eles chamam de mulher liana e homem Tarzan, que é essa pessoa que tem dificuldade de sair do relacionamento, então entra em outro relacionamento e é uma dependência emocional mesmo. Eu já peguei casos de mulheres com a Fernanda. Não consigo ficar sozinha. Então o relacionamento tá difícil, o que eu faço? Eu saio, eu vou para outra pessoa, eu começo a me envolver com outra pessoa, eu me apaixono intensamente por aquela pessoa e aí fica mais fácil terminar. E me diz uma coisa, o que está por trás disso? Você fala de uma dependência emocional, mas qual é a origem, né, dessa dependência? Ela está por trás de algum trauma? De onde é que ela nasce? Eu acredito que vem de muitos passos, né? O primeiro passo seria uma falta de identidade. Então hoje a gente vive num mundo onde as pessoas, elas estão com mais dificuldade de se posicionar. Eu não sei quem eu sou, até a questão da vestimenta mesmo, né? Hoje tem esse discurso, mas eu gostaria de me vestir assim, mas o que tá em alta é isso aqui. Eu gosto disso aqui, mas todo mundo acha que isso aqui é legal. Porque as redes sociais, elas regem muito a nossa vida. Então a gente vai vendo, às vezes eu gosto de uma pessoa de determinado tipo, mas a sociedade não aceita aquilo. Eu quero ser aceita, então o que eu faço? Eu procuro um relacionamento dentro daquilo que a sociedade acha legal, só que eu não vou conseguir manter. Então começa dessa identidade, que aí com certeza, né, vem ali da nossa criação, do nosso pilar, da estrutura que a gente precisa ter de, né, Fernanda, olha, é assim, as pessoas vão às vezes te desaprovar, faz parte, a frustração faz parte da vida, e a gente sabe que não é mais o que acontece, né, Michele? Eu sou mãe, você é mãe, hoje a gente tem uma sociedade que tem muita dificuldade de lidar com a frustração. Ou foram muito frustrados na infância e hoje querem proteger os filhos. Mas não tem como. Porque quando essa criança ela chegar na vida adulta, ela vai lidar com muitas frustrações.
Quanto mais ela estiver preparada, quando chegar nessa fase do relacionamento, mais fácil vai ser, né? É a comunicação também, né? Eu me relaciono com a pessoa, mas eu não consigo falar para essa pessoa o que eu gosto, o que para mim é respeito, o que não é. Então, o que é mais fácil? Eu sentar e ter uma conversa difícil com você ou eu me envolver com outra pessoa? Então, eu vou me envolvendo. E isso vai virando uma bola de neve até que chega um determinado momento que essa pessoa ela também já não se sente mais digna, mais aceita, né? E aí é quando a autoestima ela começa a ficar baixa, começa a ficar abalada, eu começo a pensar que para ficar bem eu preciso de alguém do meu lado, e aí o ciclo ele vai se aumentando, a gente vai repetindo e de repente se torna uma bola de neve que fica difícil sair. A gente pode dizer então, Fernanda, nessa perspectiva, que o não conseguir ficar só é o não conseguir lidar comigo? Exatamente, né? Não conseguir ficar só e sem barulho. A gente tem até pesquisas que mostram que uma pessoa que tem dificuldade de lidar com seus pensamentos, com seus sentimentos, qual que é o costume dessa pessoa? Ela chega em casa, ela liga uma TV. Hoje o celular, né? O celular o tempo inteiro. Esses dias até aconteceu uma situação comigo, uma pessoa próxima, ela tava ouvindo ali, né, podcast, ouvindo, e eu cheguei com ela e comentei, falei, nossa, que legal que a pessoa falou, né? Ela falou, você acredita que eu nem ouvi? Então, às vezes a pessoa ela nem tá prestando atenção, mas precisa ter alguma coisa ali. Porque se eu desligo esse alguma coisa, se eu desligo esse alguém aqui que tá me acompanhando, eu vou ter que lidar com a solidão, com a solitude. Como é que vai ser isso se eu não tenho estrutura? Né? E falando sobre o homem, eu acredito que é mais difícil, porque o homem ele não tem aquele pai, né? É muito difícil você encontrar um homem que vai falar assim, não, eu tive um pai que sentava comigo, que conversava comigo, que me orientava. Isso não é a estrutura da família com o homem, né? O homem não, você tem que ser forte, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí eu fico me questionando, e quando esse homem gosta de verdade dessa mulher, né? E esse relacionamento termina, como que ele vai lidar? Não tem como lidar, né? Eu tenho que ir pra curtição, eu tenho que fingir que eu tô bem, porque o ser homem é superar, é não ter sentimentos, e isso gera vários traumas. O trauma, por exemplo, de ter um relacionamento bom, saudável e não conseguir lidar com aquilo também, porque eu não sei como ser bom, né? Eu sei que ser homem é ser duro, é ser distante, não abraça muito, não beija muito, não tem palavras positivas. Então você percebe a confusão que vai gerando na cabeça de uma pessoa? E é um relacionamento que acaba se tornando tóxico, né? Sim. E me diz uma coisa, Fernanda, você está falando pra gente dessa característica que a gente sabe que é imposta por um modelo que é machista, Sim. né? Que estereotipou o homem e ele precisa ser daquela maneira e por isso a gente vai vendo as várias disfunções que acontecem. Sim. Quais são as características que surgem, que me sinalizam que esse relacionamento pode estar pautado nessa síndrome de Tarzan? Uhum. Eu consigo verificar antes ou só quando já tem aí essa terceira pessoa envolvida? Eu acredito que consegue, só que eu uso um termo assim, que as pessoas às vezes me condenam por isso, mas é a verdade, a gente não pode fugir, que é o seguinte: você vai conseguir identificar qualquer coisa. Você consegue identificar um relacionamento abusivo, você consegue identificar um homem Tarzan, você consegue identificar pessoas que têm traços que não são legais, mas como que você vai identificar isso? A partir do momento que você está bem. Se você também é uma pessoa carente, se você precisa suprir suas necessidades, aquela pessoa que vai vir para você como um presentinho ali, você vai abraçar sem analisar os traços. Então, vamos pegar aqui, né, um homem Tarzan, como identificar? Você tá vendo que o cara tava na curtição, tava em festa, 2 dias atrás tinha fotos dele no Instagram com uma outra pessoa. Ou, né, aquele famoso relacionamento também que nunca tem fotos, mas o cara nunca tem foto de nada. De repente começa a postar muitas festas, muita curtição, a mulher sempre é o problema, então terminou o relacionamento, porque ela era louca, né, os comportamentos nada a ver. Quantos relacionamentos essa pessoa já teve? Tem pessoas hoje em dia, gente, que ela já namorou mais de 30 pessoas, porque não basta ficar, eu tenho que assumir o relacionamento. O relacionamento dura 2 semanas, não faz sentido e vai aumentando esse ciclo. Então, a gente precisa observar. Só que às vezes a gente também tá tão emocionada, né, como falam os termos hoje, que a gente não percebe. Então, por quê? Porque às vezes eu tô aqui, sou sua amiga, a gente tá tomando café, você tá me contando a história de um cara que você conheceu, e eu consigo falar, olha, Michele, mas estranho isso. Mas quando é pra mim, eu não consigo.
porque eu estou necessitada também de suprir uma carência. E aí eu fecho os olhos e eu não quero ver. Então eu falo sempre, você quer ter um relacionamento saudável? Esteja saudável. Se você não estiver saudável, são grandes as chances de você atrair para sua vida pessoas que vão te prejudicar. Então, um sinal que é muito interessante, por exemplo, uma pessoa, né, falando de relacionamento abusivo, que tem todo o tempo do mundo dedicado para você, né? O relacionamento abusivo normalmente ele começa assim, numa intensidade muito grande de prazer, de felicidade. Então, a pessoa ela tem 24 horas do dia para te mandar mensagem, para te mandar presente, para te mandar flores. É encantador? É encantador. Mas quem que trabalha, que tem uma vida, que cuida dele mesmo, vai ter tempo para fazer isso para você. É o tal do love bombing que a gente escuta falar na internet? As pessoas elas vão ficando, né, meio confusas, né? Mas assim, hoje em dia a gente tem muitas informações, né? Então o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso? Exatamente, porque cada hora surge um termo novo, né? Tem termos que eu também, como psicóloga, não conheço. Mas as pessoas conhecem. Mas não, eu sempre falo... Esse dia eu estava tendo uma paciente, né? Ele falou pra mim, Fernanda, me passa livros pra eu ler. Eu falei, olha, você pode ler 300 livros, você pode ver 300 vídeos nas redes sociais, mas se você não olhar pra você e falar, olha, eu, Fernanda, sou assim, 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 tenho tendência de atrair pessoas assim, 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 não vai mudar nada. O livro, ele funciona na parte teórica, você ensina pro outro. Pra você, você pega aquilo que te agrega, e normalmente a gente acha que a gente não tem problema, até a situação ficar grave, né? Agora, quando a gente não tem essa vivência do luto, que o fim do relacionamento é uma fase sim, de luto, né? Encerramento de um ciclo. Quando eu não vivencio esse luto, qual que é o prejuízo que eu tenho? Né? Que nem você falou assim, por que eu tô atraindo esse tipo de pessoa? A tendência é que eu continue atraindo esse mesmo perfil? Com certeza, né? O que acontece? O luto, ele nada mais é do que um processo para você se reorganizar. Então a gente tem a fase ali da negação, da depressão, até que a gente vai chegar lá na fase da aceitação. O que é a aceitação? É olhar, cara, meu relacionamento acabou. O que aconteceu nesse relacionamento? Então, às vezes a pessoa te traía, às vezes te tratava mal, ou às vezes não tinha nada acontecendo, mas por uma dificuldade de ter um relacionamento saudável, você vai mantendo isso. Né? Então vamos pegar os traumas, né? Vi meus pais sempre brigando, terminando, voltando, e eu repito isso por quê? Porque eu não me reorganizei, eu tô mantendo aquilo que eu aprendi. Então o luto ele serve para isso, para você sentar e se reorganizar. Seja o luto de uma pessoa, né, que realmente faleceu, você vai entender que aquela pessoa não está mais aqui. O término é a mesma coisa, a pessoa ela está ali, mas o relacionamento que vocês tinham não vai acontecer mais. E aí eu preciso entender como aquilo me afetou para eu não passar para frente, né? Eu gosto de dar um exemplo para os casais que eu atendo. Você perdeu um trabalho, você foi demitido, você tem a opção de olhar e pensar, o que eu errei, o que eu posso fazer melhor para o próximo trabalho, você ter um desempenho melhor, ou você tem a opção de ignorar tudo, entrar em outro trabalho, repetir os mesmos erros e dar tudo errado. O relacionamento é a mesma coisa e ainda mais intenso, porque envolve nossas emoções, né? A gente não consegue controlar muito bem as nossas emoções. Então falta maturidade. O que eu vejo hoje, Michele? Assim, todos os termos que surgiram no mundo, né? A gente tem muitos termos, mas para resumir, é maturidade emocional. Tem pessoas que são adultas e não sabem definir quando estão tristes, quando é raiva, quando é ansiedade. Não conseguem. Eu já atendi vários casais que eu falava pra pessoa, tá, me fala como você tá se sentindo, eu tô com raiva. A pessoa não tava com raiva, ela tava chateada, tava triste, se sentindo desamparada, mas ela não conseguia reconhecer aquela emoção. Então é mais fácil falar que eu tô com raiva. E como isso vai prejudicar seu relacionamento? Porque você sempre tá com raiva, você não tem outro sentimento, não tem nada acontecendo. Com raiva também não mostra uma fragilidade, né? Exatamente, uma vulnerabilidade que principalmente os homens não querem ter, né? E aí onde surge? Eu tô curtindo, eu tô bebendo, a gente tem uma visão distorcida sobre isso, que curtir, beber, tá em festa, pegando várias pessoas é porque tá bem, é porque eu tenho uma vida ótima, e a gente sabe que não é bem assim, né? Porque quando deita na cama, vem o baque emocional. Porque não tem como fugir, né? Você pode fugir de qualquer coisa, menos das suas emoções. É você. E Fernanda, você falava assim, também dessa questão da síndrome de Tarzan, ela se efetivar quando esse homem não consegue dizer, olha,
chega, acabou, não quero mais, Sim. não tá mais dando certo, a gente finaliza por aqui. Essa falta de capacidade de dizer chega, ela vem dessa coisa de precisar ser aceito também. Por que eu tô perguntando isso? Porque me parece uma característica, né? O homem faz, desfaz, mas ele nunca termina o relacionamento. Ele sempre terceiriza isso para aquela que tá com ele. Sim. Ou para aquele que tá com ele, né? Dependendo da relação que se estabelece. Tem até um ditado aí que falam que o homem não termina um relacionamento, quem termina é a mulher, né? É muito difícil. Mas eu acredito que tem três, né? Você fazendo a pergunta, veio três coisas na minha cabeça. A primeira coisa é o posicionamento, né? A segunda coisa é justamente o fato de eu manter essa pessoa ali em reserva. Então, eu não terminei com você, foi você que terminou comigo. Se surgir aí uma oportunidade, culpa é sua, não é minha? Eu posso voltar atrás, né? E o terceiro é justamente o comodismo. Então, eu já estou acostumado com esse ciclo. Manter ele, pra mim, é normal. Se você não tá feliz, você pega e sai. Eu vou ficar assim. E às vezes entra aí nesse caso até mulheres que aceitam isso e sabem que o cara tá com a outra lá, quando a outra não tá disponível, quando deu um problema, eu retorno e fico com você, né? Que é assim, tá tudo bem, tá tudo certo, mas a gente sabe que não tá. Porque o emocional sofre, né? Eu já atendi mulheres assim, super bem de vida, estabilizadas, mas por não conseguir quebrar esses ciclos, assim, a vida emocional, sabe, assim, por um fio. Isso é muito triste, porque precisa de um posicionamento, né? O homem, ele precisa saber se posicionar, a mulher precisa saber, porque é isso que te traz resultado. Ter um relacionamento saudável significa que eu preciso saber me posicionar. Você é casada, né? Eu sou casada. Quantas vezes, vamos pensar aqui, né? Pra melhorar alguma coisa, eu tive que falar pro meu marido, olha, isso aqui não tá dando certo, assim não vai ser. Só que às vezes a gente tem tanto medo, cara, e se eu fizer isso, eu gosto da Michelle, se ela terminar comigo? Que eu não faço, as coisas vão se piorando e de repente eu termino com essa pessoa. Né? Até falando aqui com vocês agora, eu me lembrei de um caso, que era uma história assim, que elas eram apaixonadas, né? Era um casal homoafetivo, apaixonadas, mas começaram a ter conflitos, não falaram sobre aquilo, continuaram romantizando a história. De repente, o que aconteceu? Uma das pessoas não soube lidar, aconteceu uma traição. Porque precisa ser resolvido. Não tem como, o nosso corpo não sustenta, né? Aí começa a atrapalhar a nossa vida profissional, a nossa vida com os filhos, com os amigos, com a família. Viver com aquela pessoa se torna insustentável. Qual é a nossa tendência? Se eu não resolvo aqui, se eu não consigo resolver aqui, eu vou buscar uma alegria fora. Então eu começo a evitar, começo a ficar na rua, começo a procurar alguma coisa para fazer. A gente sabe que as oportunidades estão aí. Infelizmente acontece, não é? Eu gosto de dizer assim, que traição não é só sobre caráter, mas também sobre o estado daquele relacionamento. Às vezes o relacionamento não tem mais, nem é um relacionamento, é só status, tem um relacionamento, mas na prática não é. E aí eu vou culpar essa pessoa por caráter? Então a gente precisa entender como tá o meu posicionamento, né? Como tá a minha estabilidade? Eu já me acostumei com isso? É isso que eu quero viver a vida inteira? Ou não? Porque existem formas de mudar. E aí onde entra a terapia, um acompanhamento, eu entender que eu tenho problemas. Hoje a gente vê uma taxa de depressão, né, de transtornos psicossomáticos, né, psicológicos aumentando em homens, mas eles são ainda menores dentro de uma sala de terapia, porque é muito difícil para um homem pedir ajuda. Eu olho pelo meu marido ele é super reservado. Para ele falar que está acontecendo alguma coisa é um processo, mas isso é importante, né? A gente não dá conta de tudo sozinho. Então, assim, eu acredito, né, que pelo menos uma parte da população quer ter uma família no sentido de pelo menos ter alguém para viajar, quer ter amizades. Se você não cura esses traumas, né, de tô aqui no relacionamento, porque isso vale também para amizades. Tem pessoas que estão com um grupo de amigos aqui hoje, de repente está com outro. Você não tem com quem confia, em quem confiar. Isso é muito difícil, né? Isso gera um sentimento de solidão muito grande. Às vezes a gente só quer ter um colo para chorar e não tem. Então a gente precisa curar nossas feridas. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Pessoal, a gente precisa falar de um assunto sério que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento
MT por elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar os gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Estamos de volta e um misto de preocupação e medo do que vem por aí em um futuro impactado por eventos do clima cada vez mais extremos tem causado a ansiedade climática. O receio traz mudanças até mesmo na perspectiva de ter filhos. Para entender mais dessa condição é que converso com a psicóloga Giovana Rocha. Giovana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações dessa mudança de comportamento que a gente verifica já em razão da mudança climática que a gente vivencia, né? Houve até um termo batizado como ansiedade climática, em função dessa incerteza que a gente vivencia no que diz respeito a que vai sobrar para a gente com todas essas tragédias climáticas acontecendo, né? O que você tem verificado na sua experiência clínica em relação a esse aspecto? As pessoas hoje elas têm uma preocupação maior no que diz respeito a essa mudança climática? Sim, primeiramente, boa tarde, Michele, obrigada pelo convite. E sim, esse é um sentimento que tem assolado as pessoas, não só as mulheres. É um contexto que é de homens, mulheres, gente mais velha, os jovens, mas a preocupação maior eu acredito que é dos jovens. Porque eles têm mais consciência das consequências, eles pensam mais maneira de viver de forma sustentável, por estar acometido por essa falta de garantia do que vai ser do futuro, né? Daquilo que a gente não consegue presumir qual vai ser o estrago, mas a gente vê, né, um aumento dos desastres, a temperatura sobe, a gente vê mais queimadas. A gente aqui em Cuiabá, as pessoas chegam muito no consultório acometidas pelo calor, né? Então aquilo que nos afeta diretamente é algo que mexe muito com a nossa saúde mental e é imprescindível falar de saúde mental também considerar o contexto que o sujeito está inserido, né? Você falou do calor e a gente tem percebido, quem mora em Cuiabá, que a temperatura cada vez está mais alta, a sensação térmica é cada vez pior e a gente se questiona mesmo, né? Será que eu continuo aqui? Será que eu mudo de cidade? Será que a tendência é piorar? Aí surgem estudos que dizem, olha, daqui 50 anos Cuiabá vai ser inabitável. Essa insegurança, Giovana, o que ela causa no ser humano? É que, na verdade, o grande desafio do século é as mudanças climáticas, né? Porque elas não acontecem de maneira isolada. Então, quando algo assim acontece, não é simplesmente a temperatura. É a gente pensar modos de sobrevivência, se a gente vai passar por situações de insegurança alimentar. E esse é um conceito que ele se amplia não só para mim, mas para minha família, para as próximas gerações. Então, a preocupação da ansiedade climática, ela vem muito da responsabilização que as pessoas sentem de, poxa, isso está sendo acelerado pela ação do homem. Então, como é que eu posso, de alguma maneira, agir de forma ativa e não só me preocupar, né? Mas passar a pensar em novos modelos de vida mesmo. Isso pode ser uma visão distorcida que eu tenha do processo e por isso eu vou te questionar. Ao passo em que a gente vê essa ansiedade climática aumentar, me parece que a ação para tomar medidas, para tentar brecar isso ou mudar essa realidade, elas não acontecem na mesma velocidade ou na mesma intensidade do que essa preocupação que se demonstra, né? Existe um descompasso aí entre a preocupação e a ação desses indivíduos? Eu acredito que sim, existe um pouco, porque esse é um assunto que ele não é de ontem, né? É uma preocupação que já vem de alguns anos e a gente sabe, mas a gente sempre acha que está muito distante da realidade. E quando a gente passa a conviver cada vez mais com as consequências disso, é quando a gente fala o que eu posso fazer,
né? Mas nem sempre a gente sente que, dá pra fazer, sabe? A gente sente e é isso que causa tanta angústia, não saber como fazer. Ou não ser acolhido, né? Que as pessoas hoje que tá falando em ansiedade climática. Mas é um sentimento que já vem há um tempo, já é uma angústia que tá aí se estendendo um pouco, então hoje em dia as pessoas ficam muito mais preocupadas. Mas eu acredito também que a gente tem evoluído nisso, sabe? Dessa questão das mulheres, por exemplo. Antigamente, não tinha tanta preocupação de por que eu vou ter um filho, por exemplo. Hoje em dia, elas já pensam no mercado de trabalho, já pensam no futuro. Antes, ter um filho, né, de maneira da sociedade, era algo visto como fazer um investimento para uma mão de obra. Eu tô falando disso até de um contexto da pré-história, né? Que era um contexto, assim, onde as pessoas pensavam em ter bastante filhos, mas também não pensavam nas condições de vida, tanto que tinham uma taxa de natalidade muito alta, mas também de mortalidade. Hoje as pessoas já se preocupam mais em ter qualidade de vida. Isso também foi em decorrência da urbanização, da gente ir mais para cidades, então a gente tem acesso a lazer, a gente tem acesso a várias coisas, e a gente fica muito preocupado com o futuro porque a gente tem isso hoje, e amanhã? Né? Aqui, quando você fala do contexto de mulheres, é porque a gente vê uma onda de mulheres que repensam a maternidade justamente por essa incerteza climática. Sim. Então, mulheres estão decidindo não ter filhos em razão desse contexto do clima? Sim. Como eu disse anteriormente, as mulheres, elas sentem, também são uma desses elementos da ansiedade climática, mas elas pensam nessa linha de reprodução de como é que eu vou colocar um filho em um mundo que eu não sei nem se vai sobreviver, né? Ou se nós vamos sobreviver. Porque as consequências climáticas, elas afetam também o nosso acesso à saúde, a alimentos, né? E as mulheres, não só por esse motivo, mas têm pensado cada vez mais em não ter filhos, pela inserção no mercado de trabalho. Então, assim, eu vou ter que dedicar mais tempo ao meu filho. É um investimento, né, caro ter um filho. Então, quando a gente pensa de modo prático, as mulheres também pensam nesses aspectos. Mas, muito além disso, é a preocupação com o futuro, né? Que eu tô construindo um futuro para ele, passando menos tempo com ele para conseguir guardar mais dinheiro, mas eu nem sei se esse futuro vai chegar, né? E me diz uma coisa, Giovana, porque pode chegar num momento que essa incerteza e essa preocupação, essa ansiedade climática, ela se coloca de uma forma tão intensa que essa pessoa se vê paralisada. Ela não consegue viver a vida, ela não consegue executar os seus projetos. Qual é a recomendação aqui nesse contexto, né? O que você diz para quem está nos assistindo, que já se viu, né, com esses questionamentos? Pode ser que ele não esteja nessa forma mais grave, mas como me portar para fazer com que essa situação não seja uma trava, mesmo nesse decorrer da vida, né? Sim, eu acho que as pessoas que estão mais acometidas com esse sintoma da ansiedade, as pessoas estão mais por dentro da situação, né? A gente vê que algumas pessoas não têm a dimensão do problema e quanto mais você sabe sobre o assunto, mais você se preocupa. Mas pensar em solução sobre essa problemática vai muito além de um acolhimento direto, né? De eu pensar de modo individual, da Michelle, da Giovana, como é que eu acolho. Claro, a gente vai pensar que essas pessoas têm que ser ouvidas, né? Porque é um sentimento real. É de algo real, essa ansiedade é de algo que realmente está acontecendo. Mas também tem que ser pensado em uma esfera bem social, política, porque não é simplesmente um ato isolado de uma pessoa que pode salvar, que pode, né, ter garantias de sustentabilidade. Então a gente pensa em políticas públicas, em ações governamentais, em novos modos de vivenciar, né, para que o sujeito não se sinta tão acometido, né, porque de uma maneira geral, nossos sentimentos são individuais, a gente tem subjetividade, mas a gente também é muito atravessado pelo aquilo que a sociedade está vivenciando. Então, o contexto social, econômico, né, de uma pessoa determina muito o sofrimento dela. E a gente vê também que as populações que têm menos acesso são ainda as pessoas que têm mais filhos. Então, as pessoas que estão em vulnerabilidade geralmente têm mais filhos, quem tem mais acesso já opta, não, quero um, ou às vezes nem quero,
Então, é pensar exatamente isso e ter bastante cuidado, assim. Porque essa medida que as pessoas estão de, eu vou ter menos filhos, né, porque já tem bastante pessoas no mundo, é um discurso também um pouquinho perigoso. Não há garantias, né, que se todo mundo não tiver filhos, vai ser melhor. Não tem essa garantia. Até esbarra de uma coisa assim, já tem gente demais, então esse discurso já foi pautado para fazer muitas coisas ruins também, assim, de genocídio. Então a gente tem que pensar muito bem. Porque a pessoa pode ter um filho e lutar pela causa. E ser alguém que contribui. Que se engaje, né? E às vezes você não tem filho, mas também não se engaja, né? De uma forma também não muda a sua forma de viver. Então são coisas diferentes, sabe? Eu pensei aqui quando te questionei, né, se haveria uma forma de amenizar essa ansiedade climática, porque como você disse, eu digo assim, amenizar o sentimento, né, porque como você disse, cada ser é individual, ele vai se manifestar de uma forma. A questão do clima, a gente sabe que tem esse panorama que exige políticas públicas, que exige um envolvimento que é global, né? Se a gente for pensar até num contexto de estado ou de país, a gente também precisa estar nessa rede com os demais. Mas assim, de amenizar mesmo, porque eu posso ter crises em razão da ansiedade climática, por exemplo? Com certeza. A ansiedade, na verdade, ela tem motivos variados, né, não tem uma causa específica, mas quando se trata de sentimentos atrelados, né, à temperatura, não é algo que eu posso fugir, né, se eu estou acometido por todas essas coisas, não tem como eu me desvencilhar. Então a gente dá o suporte emocional, sim, para essas pessoas, para aprender a lidar, para o que está dentro do seu controle hoje, né, porque, igual você disse, é uma escala global, então é como se não tivesse fuga. Esse sentimento, o mundo está em colapso, eu não tenho para onde ir. Então, isso me dá um sofrimento que parece que ele não vai cessar, porque eu não tenho nenhuma garantia de que isso vai passar. É uma falta de perspectiva, né? É uma falta de perspectiva. E assim, lidar com a realidade, né? A gente também não pode ignorar o que está acontecendo, mas também não pode se aprofundar tanto nisso a ponto de ficar paralisado, né? É buscar ajuda profissional, sim. Compreender que algumas coisas estão fora do nosso controle, né? Que a gente faz o que a gente pode, se posiciona, né? Politicamente, principalmente, a favor. Como é que a gente pode fazer, assim, para selecionar pessoas para que estejam... quem pode produzir as leis? Então, né? Isso é o que eu posso fazer, escolher quem produz as leis, quem está preocupado com isso. A gente sabe que tem aqui um contexto de mudança climática bastante acentuado. Aqui pertinho está o Pantanal, que está pegando fogo e que está vivendo a pior crise hídrica dos últimos 134 anos. Né? Não só o Pantanal, mas diversas outras cidades. E muito pouco a gente viu a população questionar desses que se colocaram à disposição para governarem as cidades, quais eram os planos que diziam respeito a combater essa questão da mudança climática, né? Sim, é nesse ponto mesmo que a gente esbarra, sabe? Essa é uma medida que ela é prática de pensar, né, os representantes políticos que se posicionem a favor disso, mas que muitas vezes a gente esquece, não leva em consideração. Então, é por isso que eu digo, pensar em formas práticas de como se posicionar, né? Se eu não tô ali, né, na cadeira de quem faz acontecer, então que eu escolha alguém que esteja, que se preocupa com isso, né? Também faz parte de um posicionamento, de qual esforço eu posso fazer, né? O que está dentro do meu controle. O voto é um exemplo disso, né? E mesmo que sejam medidas globais, né, para que a gente tenha um movimento que surta o efeito que se espera, no individual a gente também pode ter ações como, por exemplo, separar os resíduos que a gente produz em casa, né? Porque a gente sabe que impacta nas nascentes, a gente sabe que impacta na contaminação do lençol freático, então também existem pequenas atitudes que a gente pode tomar no dia a dia, né? Sim, e até ouvi um discurso de pessoas falando para os jovens, eu quero que vocês tenham esperança no futuro, né? Que os jovens são a esperança. E aí a pessoa que está lá discursando, acho que na ONU, ele fala, mas eu não quero ter esperança, eu quero que vocês se preocupem. Né? Eu não quero que vocês achem que por querer ter um futuro a gente tem que ficar nessa posição de espera, né? De espera. Então o jovem hoje ele quer essa posição ativa, quem mais se preocupa em não produzir plástico, então o jovem está mais engajado nisso. E tanto que o jovem está tão preocupado com isso que são as mulheres jovens que estão preocupadas com ter ou não filhos, né? Eles estão preocupados em como eu faço daqui para frente.
né? Antigamente tinha um contexto muito romantizado, por exemplo, da maternidade, né? Que era uma bênção, algo bem ligado nesse discurso, ou que era até uma obrigação da mulher mesmo, né? E hoje em dia não, elas já pensam em modo prático. O jovem, ele tá bem engajado, então ele pensa de modo prático, assim, como tá o contexto socioeconômico, como tá o contexto do mundo. E sustentabilidade é uma atitude do jovem, mas deveria ser de toda uma sociedade, né? Muito obrigada pelas informações, Giovana. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Acho esse tema muito necessário, né? Para toda uma sociedade se alertar sobre a necessidade de a gente pensar isso hoje, né? Porque as consequências já chegaram, então é um sentimento que não deve ser só de mulheres, mas de toda uma sociedade. Pessoal, a gente precisa falar de um assunto sério que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar os gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço um convite. Venha fazer parte do nosso canal no YouTube. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. Nessa semana, Cuiabá perdeu uma de suas ícones. Dona Eulália nos deixou aos 90 anos de idade. E como uma forma de prestar uma homenagem, o Papo com Ela traz nessa sexta-feira novamente uma reportagem que nós fizemos para registrar o trabalho marcante que Dona Eulália deixou em Cuiabá. Para incrementar a renda familiar, Dona Eulália se dispôs a buscar as lembranças que tinha de sua tia cozinhando e começou a fazer bolo de arroz. Dona Eulália e seu famoso bolo de arroz são grandes ícones da cultura cuiabana e mato-grossense. Meu marido era pedreiro, ele trabalhava, eu já tinha 2 filhas, e aí, mas tudo ele precisava, tinha que estar pedindo um dinheiro para ele, né? Aí, foi um dia, sei lá, Deus me iluminou, eu falei, tem que fazer alguma coisa. E lá no sítio onde nós morávamos, tinha uma tia que fazia esse bolo de arroz, né? Mas eu nunca tinha feito. Aí eu falei, sabe que eu vou experimentar fazer, quem sabe deu certo. E foi experimentar fazer o bolinho de arroz. Então foi dando certo, assim, simples, bem simples. O negócio deu tão certo que Dona Eulália logo depois começou a receber encomendas para as tradicionais festas religiosas da região. E a partir daí, não parou mais. Aí comecei a fazer assim, de manhã, né, no domingo, e foi. Aí veio a festa de São Benedito, aí o pessoal sabia que fazia, encomendava para fazer o bolo para a festa, né? Todo dia de manhã, era quase uma semana de... mas aí foi aumentando, era muito. Aí eu não dei conta mais de fazer. Mas aí continuou fazendo, aí não dá até hoje, né? O pessoal foi vindo de fora, muita gente de fora que foi vindo, me conhecendo. E graças a Deus deu certo, tá? E a tradição não parou na Dona Eulália. Ela já passou para os filhos, netos e até bisnetos. Continuei fazendo, ensinando, né? As filhas, tem as filhas aí que... Tem uma que faz tudo.
Hoje ela não vê, mas assa bolo e massa, faz, né? Não é tudo que faz, é algumas delas que sabe. Por exemplo, na minha falta, vez que eu viajo, assim, eles tomam conta, a mesma coisa, né? Faz tudo. A família toma conta, os filhos, netas, bisnetas, tudo já trabalha, né? E o orgulho é o que não falta nessa família. Muito, muito orgulhoso. Pô, nem sei como explicar o que eu sinto pela minha avó, porque pra mim ela é minha avó, mas para os outros ela é criadora de bolo de arroz, então muita, não sei o que falar, muito orgulho, né? Orgulho dela. E o trabalho continua. Atualmente homenageada como mestre da cultura, Dona Eulália destaca a fé, gratidão e a felicidade que ela carrega. Todo dia eu rezo, agradeço a Deus, o dom que Ele me deu, agradeço a Deus, os meus fregueses que vêm, que todo dia rezo para os meus fregueses, porque se não tivesse os fregueses não tinha, né? Então, para mim é muito importante. E esse estabelecimento aconchegante e familiar da Dona Eulália acabou virando rotina de muitos de seus clientes. Antes de ir trabalhar, dar uma passadinha aqui, comemos um bolo de arroz, tomamos um leitinho com chocolate ou um café, muito bom. E assim, um lugar muito gostoso, muito acolhedor. Os filhos, os netos da Dona Eulália, que atende tão bem aqui. Recomendo a todas as pessoas de Cuiabá a vir aqui, conhecer. Quem não conhece, conhecer. É um espaço bem amplo, que recebe a gente de forma bem à vontade. Tem ali o bolo de arroz e o bolo de queijo que é feito nesses fornos maravilhosos ali, que sai de forma maravilhosa. Não sei o que eles têm, mas eles acertam todas as vezes, fica muito gostoso. A gente vem aqui assim, a gente ter conversa, né? Cada dia parece que eles acertam de novo, fica mais gostoso, o queijo é gostoso, o bolo de arroz é gostoso, e a gente sente gosto de vir aqui, né? A gente recomenda para os amigos, traz os amigos quando vem de fora para cá. Você sabia que mulheres em tratamento de câncer têm uma série de direitos? Pensando em ajudar a disseminar essa informação à sociedade, é que a OAB Mato Grosso relança a cartilha que compila todos esses direitos e facilita a compreensão do que pode ou não acessar essas mulheres. Em outubro, é celebrada anualmente a campanha do Outubro Rosa, com o intuito de provocar a conscientização sobre o câncer de mama e promover maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade. Um dos momentos mais frágeis e delicados na vida da mulher é descobrir que tem a doença e não saber a quem recorrer para buscar informações e apoio. Quando eu recebi o diagnóstico, foi desesperador. É que nem eu sempre falo, eu me senti atropelada por um caminhão, que é você se ver aos pedaços, sangrando, e ainda assim você precisa seguir. Porque é muito difícil você ter um diagnóstico desse. Você entra em desespero, porque você já pensa na morte, que eu não vou conseguir. Porque até então eu acredito que a maioria das pessoas, quando descobre, não tem conhecimento da doença, das chances de cura. Eu, infelizmente, quando eu descobri, já era tarde, porque hoje o meu é metástase. Eu estou com metástase óssea e metástase cerebral. Então, assim, é desesperador. É importante saber que ao longo do tempo, no Brasil, muitos direitos foram assegurados às pacientes e estão disponíveis na rede pública de saúde. E os planos de saúde têm a obrigação de custear o tratamento, bem como as cirurgias reparadoras. Eu sou paciente oncológica do Hospital do Câncer e lá tem todo um amparo, né? Eles te dão orientação sobre os seus direitos. A pessoa, quando descobre o câncer, ela, por lei, ela tem um direito de até 30 dias, a partir da data que descobre, dá início ao tratamento. Você tem direito a descontos, você tem direito a um certo seguro, né, pelo INSS, desde que você corra atrás. Antes mesmo do diagnóstico do câncer de mama, existe uma legislação que protege a mulher. Amanda Sodré, vice-presidente da Comissão de Saúde da OAB Mato Grosso, fala sobre essa e outras leis que dão proteção e direitos à mulher com o diagnóstico.
Nós da OAB, junto à Comissão de Saúde da OAB Mato Grosso, nós fizemos essa cartilha justamente para instruir essas pacientes que precisam de acesso a esses direitos, né? Os principais, que são os direitos à saúde, nós temos entre eles a mamografia, que é para todas as pacientes acima de 40 anos ou até mais cedo, aquelas que têm algum fator de risco na família. Tá? Então, todas as pacientes têm direito a realizar o exame de mamografia pelo SUS. Nós temos também um direito muito relevante, pouco falado, que é a criopreservação dos óvulos para as pacientes que vão iniciar o tratamento, que é um tratamento que causa infertilidade. Né? E esse direito, ele é tanto para a saúde pública quanto para a saúde suplementar, ou seja, para planos de saúde também. Então, se você vai iniciar o seu tratamento, antes disso você tem direito a fazer a criopreservação dos óvulos, tá? No SUS e no plano. Nós temos também um direito já conhecido, mas precisa ser mais divulgado também, que é a reconstrução mamária. Né? Depois que passa pela mastectomia, as pacientes que fazem um tratamento de câncer de mama, elas têm direito a fazer a reconstrução, inclusive com a prótese, tá? Tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde também. Nós temos também o direito óbvio de acesso livre aos medicamentos desse tratamento, né? O livre acesso não pode ter restrição nenhuma, a não ser que seja um medicamento que não esteja na lista do SUS, mas se ele estiver registrado na Anvisa, pode correr atrás dos seus direitos, que é o direito seu de acesso. Além dos direitos à saúde, existem os direitos sociais. As pacientes com câncer de mama podem sacar FGTS, PIS, PASEP, ter isenção de imposto de renda e desconto na compra de veículos, além de transporte gratuito e abono nos dias de exames. Nós temos também alguns direitos sociais, que é importante falar, né? Os direitos sociais, eles incluem a aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade. Quem vai julgar isso, claro, é o INSS através da perícia, né? Para aqueles que têm, ou aquelas, né, de baixíssima renda, podem também ter acesso ao BPC-Loas, mesmo que não tenha contribuído para o INSS. Nós temos a isenção na aquisição de veículos de IPI, de IPVA, de ICMS, né, que é um direito também que precisa ser mais divulgado. O desconto é considerável, né, para aquisição de veículo. É importante também falar que esses pacientes têm direito a saque do FGTS, do PIS ou PASEP no momento do tratamento. E esse direito, ele não é só para o titular. Então, se você tem um dependente que esteja passando pelo tratamento de câncer nesse momento, você pode efetuar o saque do FGTS, do PIS e PASEP, tá? Também, importante falar, para os aposentados, tem desconto de imposto de renda na aposentadoria para os que estão em tratamento de câncer, tá? Prioridade na tramitação processual, caso você precise demandar em juízo, seja por acesso à saúde ou seja por qualquer outra circunstância, você tem prioridade na tramitação processual. Também tem prioridade de atendimento em estabelecimentos comerciais e bancários. É pouco dito isso, mas a gente tem, as pessoas têm. E por fim, pouca gente sabe, mas precisa ser analisado, tanto previdência privada quanto seguro de vida, eles têm uma cláusula lá em letras miúdas que dá alguma garantia para quem está fazendo tratamento de câncer ou quem está já aposentado por invalidez por isso. Então é importante divulgar. Hoje o Papo Poesia conta com a participação do imortal Allan Kardec Benites, ele que ocupa a cadeira de número 30 na Academia Mato Grossense de Letras e escolheu o poema Minha Quebrada, Meu Lugar de Fala. Entendedores entenderão, não tenho grana, mas tenho dom. Vim da quebrada de um bairro pobre, família grande, como é que pode crescer num mundo tão desigual de preconceito irracional? Mas no caminho fomos rompendo, estudo e trampo acontecendo. Quem foi que disse que não daria? Encontrei força na poesia. A vida é dura para quem é mole? Grande mentira posso afirmar. Se não conhece a realidade, nada adianta me procurar. Eu sou a força da natureza, agindo forte para tu vencer. Mas me ajude, dona da sorte. Avise o rico que já foi pobre, que nada adianta chegar aqui. Canudo e grana para curtir, família linda e estruturada, esposa, filhos e empregada.
se o meu povo ainda vai mal, sem estrutura para ser igual. Por isso eu moro lá na quebrada, 40 anos vai completar, na mesma rua e na mesma casa. Se eu cheguei, tu vai chegar. Erga a cabeça, não desanima, estudo e trampo e siga a rima. E com poesia é que a gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. É sempre uma satisfação e uma honra poder contar com a sua companhia. Antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos ajude a fazer o programa. Conta pra mim, o que você quer ver aqui no Papo com Ela? Para isso, mande a sua mensagem pra gente ou pelas nossas redes sociais ou nesse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta e espero muito poder contar novamente com a sua companhia. Um beijo e até lá!